Bom, eu gostaria de falar com você igual eu também, contraiu a Covid e também você às vezes que tem essa curiosidade para estar sabendo como que é esse vírus, a gente não deseja para ninguém que contraia esse vírus, e, mas é muito ruim passar por isso. Eu tive essa experiência, hoje faz 12 dias desde o início que eu contraí e graças a Deus eu não tive complicações sérias, né? Não tive falta de ar, não tive dor de cabeça, enfim, né? A única coisa que pegou eu mesmo foi um pouco de febre, dores no músculo das costas, mais, né? E a perda do olfato e do paladar. É um dos principais assuntos que eu vim falar com você aqui hoje. Que talvez você está sofrendo com isso. E eu entendo muito bem como é difícil não sentir cheiro e gosto dos alimentos. Aliás, né? Antes de tudo, dá uma relatada, né, nas pessoas às vezes que acham que isto é uma brincadeira, isso é um caso muito sério, né? Como você tentar fazer uma prevenção, uma das coisas principais que eu tenho percebido é o preparo do nosso organismo. O preparo do nosso organismo em sentido de estar fazendo alguma atividade física constante, e se a pessoa tem esse hábito já há algum tempo, isso ajuda muito, tá? Porque associado com uma alimentação equilibrada, uma boa alimentação, uma boa alimentação se diz em nutrientes. Não é porque uma pessoa come um monte que ela esteja bem alimentada, ela tem que estar nutrida. Então essa alimentação com essa parte de treinamento físico ajuda muito a manter o nosso sistema imunológico alto, né? Ou com os seus níveis adequados. Então, esse é o primeiro fato importante que uma pessoa deve ter, que eu acredito assim, levar esse estilo de vida para sempre, né? Uma das coisas que eu percebi que me ajudou bastante foi esse ponto aí, tá? Estar preparado. Não, obviamente, não preparado para contrair, mas preparado. Estar com o teu corpo preparado. Isso conta muito. Vamos ao ponto então do olfato e do paladar, né? Quando eu perdi esses controles de sentir o gosto dos alimentos e o cheiro, eu confesso que me deu uma boa abalada, né? Porque não é a questão de perder o cheiro. Eu acredito assim, como vocês já devem saber, bem aqui no interior do nosso nariz tem uns sensores, né? Uns sensores que eles captam o odor, uns neurônios. E a inflamação que vem através do vírus, ela acomete esses neurônios e a gente tem essa falta de percepção de cheiro, né? E não é questão que a gente perde, é que a gente deixa de sentir certos tipos de cheiros, e os cheiros que a gente sente, eles são iguais. Não dá para explicar de fato qual é o cheiro. É um cheiro como se você, vamos supor, já entrou água no seu nariz, aí fica com aquela sensação ruim assim dentro, né? E junto com o cheiro de remédio, se dá para relatar um pouco a isso daí. Só que é o seguinte, tudo que eu iria comer, né? Eu sentia esse cheiro, esse mesmo cheiro. Se eu iria beber alguma coisa, o mesmo cheiro. Então o cheiro da água ficava a mesma coisa. A minha esposa, quando estava preparando os alimentos, eu percebi o seguinte:
quando o preparo do alimento ele é com temperos, né, óleos, mistura de temperos, e isso me deixava mais enjoado ainda, mais enjoado. E quando eu iria comer, eu lembrava naquilo tudo, naquele cheiro que eu estava sentindo, e ele associava ao gosto. Então eu estava comendo aquele cheiro, né? É muito ruim. Isso foi me deixando enjoado, e eu comecei a enjoar, me dá até ânsia de vômito quando eu iria me alimentar. Cheguei a parar de comer uma tapioca que a minha esposa fez que não desceu, né? É horrível. Você está se alimentando com um cheiro horrível. Então eu comecei a assistir vídeos, comecei a ler bastante artigos que diz a respeito da perda do olfato e do paladar. E aí eu comecei a praticar alguns exercícios que me ajudou bastante a recuperar. Hoje eu estou sentindo o cheiro de vários alimentos, várias coisas, estou sentindo gosto, né? E não totalmente, mas graças a Deus eu estou sentindo o cheiro de muitos alimentos e minha vida melhorou bastante depois disso daí. Mas eu quero dar uma dica para você que está sofrendo com isso daí. Corra de cheiros e de alimentos processados de maneira, vamos dizer assim, artificiais, né? Se aproxime bastante de fatores naturais. Um dos componentes muito fácil que eu percebi de aceitar, né, do paladar, sim, aceitar, né, do olfato, aceitar, foi os cheiros naturais, cheiros de ervas, né? Aqui em casa tem um pé de limão e eu comecei a cheirar a folha deles. Eu amacetava a folha e cheirava. E toda vez que eu fazia esse exercício, eu me concentrava bastante. E eu até fechava o olho, apertava aquela folha de limão e fechava o olho e prestava bastante atenção o significado que tinha aquilo, a importância de tudo aquilo. E eu fui fazendo esses exercícios, né? Então eu cheirei orégano também, foi bom porque é um cheiro natural que não tem combinações de outros odores. E eu percebi que caía muito bem quando eu caía para esses lados, esses tipos de exercício. E eu fui fazendo isso em alguns dias, foi me ajudando bastante, mas me ajudando muito mesmo, tá? E outra coisa que eu gostaria de deixar bem explicado aqui, que eu acredito que foi o estupim para mim, foi o ponto crucial de eu conseguir recuperar o paladar e o olfato, né? Quando eu estava no 9º dia de Covid, indo pro 10º já, no 10º dia eu acordei, abri o olho assim e falei, meu, parece que eu não tenho nada agora. Levantei e a primeira coisa que eu fiz foi renovar as minhas forças em Cristo, em Jesus. Agradeci, orei e junto com as minhas forças eu renovei o meu propósito, os meus princípios, os meus projetos, a minha vida, a minha saúde, as minhas forças. Eu renovei no Senhor e entreguei com todo o meu coração, né? E naquele dia que estava se renovando, o Senhor renovava o dia para todas as pessoas e eu renovava a minha vida e mais aquela manhã. E eu percebi que naquele mesmo dia eu recuperei mais os meus sentidos de cheiro,
e de paladar, né? Recuperei aquela sensação de ânsia de vômito, reduziu demais, reduziu bastante. Eu consegui me alimentar bem, até para escovar os dentes eu estava sentindo aquele cheiro, sabe, aquele cheiro horrível assim. E desse dia eu não senti tão forte, foi bem mais leve. E eu tinha essa convicção que a cada dia que renascia, eu renovava tudo no Senhor. Isso eu tenho certeza que foi o Senhor que, junto com o que eu já vinha preparando, o Senhor me deu forças para mim conseguir restabelecer esses sentidos, que é muito importante. Então eu gostaria de falar para você, eu sei que é difícil, eu sei que às vezes se você não tiver um controle emocional forte, você entra em desespero, mas olha, renova tuas forças todos os dias no Senhor. Cuida do teu corpo, tá? Praticando atividade física, se alimentando bem e com toda a tua força, com todo o teu coração, as tuas intenções, renova-te no Senhor todos os dias. Ele vai fazer maravilhas na tua vida como Ele fez na minha. Hoje tem 12 dias passados já desde quando eu contraí a Covid e eu estou muito bem, né? Estou, graças a Deus, não tenho sinais de nada. Estou recuperando cada dia que passa mais ainda esse paladar completo, o olfato completo, que algumas matérias falam assim, dependendo o grau, o organismo da pessoa também. Tem pessoas que levam 2 semanas para recuperar esses sentidos, 3 semanas, até 1 mês, depende da pessoa, se estende até um pouco mais, a uns 45 dias, e aí vai. Então é muito difícil viver com essa falta, né? Talvez esse excesso de cheiro, que é um cheiro insuportável para quem contraiu a Covid, sabe do que eu estou querendo falar. Mas esse vídeo ele veio em função disso daí, que eu me comovi bastante em tentar ajudar você, às vezes que está procurando uma solução e está desesperado aí. Eu encontrei essa solução e gostaria de compartilhar isso com você, tá? Procurem cheiros naturais, corra do artificial, isso faz uma complicação ainda maior, fortalece o teu corpo, o teu organismo em atividade física, em alimentação saudável e o primordial, renova-te, renova suas forças todo dia no Senhor. Assim como renova o dia, logo pela manhã, você renova a tua vida nele também. E você vai ter, eu tenho fé em Deus, você vai ter os seus sentidos ajustados, melhorados, tudo vai ficar bem, tudo passa, tudo vai ficar conforme as condições que você precisa ficar. Creia nisso, tá? Creia nisso fortemente que isso vai acontecer, tá joia? Não deixa isso abalar, não deixa isso perder o seu chão não, né? Você tem que ser guardião de tudo aquilo que o Senhor te confiou. Então cuida desse corpo, cuida dessa mente, cuida dessa saúde, tá? A nossa mente tem uma capacidade gigantesca de criar coisas, sabe? Se você se focar, se você se interiorizar e pensar nesses neurônios sendo reconstruídos, tá? Isso tem uma valia gigantesca,
Talvez você não acredite, mas eu acredito e pratiquei. E funciona, funciona. Deus deu essa capacidade para a gente de criar situações. Se a gente pode imaginar, a gente pode construir. Então isso tudo ajudou nesse processo todo dessa reconstrução. Então procure fazer, pratique. Enquanto você cheira os ingredientes naturais, vá mentalizando essa cura em você. Porque Deus deu essa capacidade para a gente. E a gente tem que usar, tem que colocar isso em prática. A nossa mente tem uma capacidade gigantesca. A gente trabalha muito essa questão do pensamento associado com os neurônios. A gente estimula mais eles e eles respondem. Eu torço por você, espero que você fique melhor, que você se recupere completamente e o quanto antes possível for, tá? Fica com Deus, um forte abraço, tudo de bom.